Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Faremos a leitura no capítulo 3, versos 14 a 22. Está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, era por volta do ano 86 da era cristã, quando, depois de um momento e um período muito turbulento, de atroz perseguição contra a igreja, quando os crentes estavam sendo queimados vivos e crucificados e outros degolados, é que o apóstolo João foi deportado para esta ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. E vale destacar que, nesse tempo, João era o último apóstolo de Cristo vivo ainda. Os demais, todos, haviam sido martirizados. A perseguição se espalhava e a igreja sofria amargamente. O que eu acho curioso é que esse terrível imperador, que foi cognominado de Segundo Nero, e também foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pensou que ele estava no controle, pensou que ele iria jogar uma pá de cal no cristianismo, pensou que ele, ao isolar João naquela ilha vulcânica, iria calar a sua voz. Mas a Bíblia nos informa que João não foi para a ilha de Pátimos porque Domiciano mandou para lá. Está escrito no capítulo 1, versículo 9 deste livro: achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bendito seja Deus. Os homens podem pensar que eles estão no controle, os homens podem agir como se eles estivessem no controle, mas os homens jamais poderão frustrar os soberanos desígnios de Deus. O fato de João sofrer violência, o fato de João, já idoso, ser jogado naquela ilha como um prisioneiro político, jamais pôde frustrar o propósito de Deus. E a palavra nos informa que João foi para a ilha de Pátimos
não por um decreto político, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Obviamente, o propósito desse imperador tão cruel era fechar todas as portas para este apóstolo na terra. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para ele na terra, diz o capítulo 4, versículo 1, o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando as portas se fecharam na terra, Deus abre uma porta no céu, e Deus mostra não o que talvez aconteça, ou o que talvez possa acontecer, Deus mostra o que deve acontecer. E é curioso que aquela visão que João tem lá na ilha de Patmos marca a sua vida, porque João, que era o discípulo ou o apóstolo mais próximo de Jesus, aquele que era capaz de reclinar no peito de Jesus, aquele que se aproximava de Jesus nas horas mais importantes do ministério de Jesus, ao ver Jesus agora, o Jesus da glória, o Jesus vencedor, o Jesus glorificado, o Jesus cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chamas de fogo, cujas mãos sustentam a igreja, cujos pés são como bronze polido, cuja voz é como de muitas águas, cujo rosto brilhava como o sol no seu fulgor, cai como morto aos seus pés. E Jesus se dirige a ele, impondo as mãos sobre ele: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que é maravilhoso é que quando João vê Jesus, conforme capítulo 1, verso 13, ele vê Jesus no meio das igrejas. Jesus está no meio da sua igreja. E uma das coisas, irmãos, que mais tocam a minha alma, e certamente a sua, é a consciência que nós temos, que esta reunião aqui não é meramente uma reunião de pessoas. O Rei da Glória está aqui, o Filho de Deus está aqui, Jesus está presente aqui, Ele está no meio da sua igreja. No dia que nós perdermos essa perspectiva, irmãos, vir à igreja pode se tornar apenas um mero ato religioso, sem qualquer significado profundo para a nossa vida. Jesus está aqui, e é porque Ele está aqui que esta reunião é tão importante. E o que é curioso é que Jesus, ao estar no meio da igreja, e conforme capítulo 2, verso 1, andar no meio da igreja, Ele vai examinar a sua igreja. E Jesus é tão magnífico porque o olhar dele, por ser onisciente e penetrante, não tem apenas uma avaliação epidérmica, perfunctória, superficial da igreja. A investigação de Jesus é profunda, é genuína, é verdadeira. E Jesus, ao examinar essas igrejas, nos choca profundamente, porque a avaliação que Ele faz, às vezes é distinta da nossa. Por exemplo, Jesus se dirige à igreja de Esmirna e diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja que era pobre na terra, era rica no céu. Jesus se dirige a esta igreja de Laodiceia, que se dizia rica, e Jesus diz: não, tu és pobre. Jesus se dirige à igreja de Sardes, que tinha o nome de ser uma igreja viva, e Jesus diz: não, você está morta. Jesus se dirige à igreja de Filadélfia e diz: você tem pouca força, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Na verdade, meus amados irmãos, a grande pergunta que você e eu deveríamos fazer nesta noite é esta:
Qual é a avaliação de Jesus da nossa igreja? Melhor, vamos trabalhar no particular. Qual a avaliação que Jesus tem da minha vida? Porque é um terrível engano de eu estar equivocado acerca de mim mesmo, de eu me julgar superior ou melhor, e dar uma nota máxima para mim, quando Jesus me investiga, me examina, me diagnostica e me dá outra nota. É possível até que outras pessoas, ao olharem para nós, façam de nós uma outra avaliação, diferente daquela que Jesus faz. E é por isso que eu remeto você ao texto lido, para perceber que a igreja que possuía a melhor autoestima das igrejas da Ásia, a igreja que tinha melhor performance diante do espelho na Ásia Menor, a igreja que tem a avaliação mais positiva de si mesma, a igreja que se julga a melhor igreja da Ásia, Jesus faz a avaliação dela e diz: não, você está com a pior avaliação. Em todas as demais igrejas, Jesus Cristo encontrou pelo menos um ponto para enaltecer, para elogiar. Para a igreja de Laodiceia, a igreja que se via com melhor performance, a igreja que dava nota máxima para si, não recebe sequer um elogio de Jesus. E eu chamo a sua atenção então para o texto, para examinar 3 verdades aqui. Confira comigo, que dos versos 15 a 17, Jesus Cristo vai fazer um diagnóstico desta igreja. Dos versos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo a esta igreja. E nos versos 21 e 22, Jesus vai fazer uma promessa a esta igreja. Qual a avaliação que Jesus está fazendo de mim hoje? Porque não tem nada pior do que eu estar enganado a meu respeito. Acho que estou vivo, acho que sou rico. Na linguagem do sermão do monte, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres, não profetizamos, não expelimos demônios? E Jesus vai olhar para essas mesmas pessoas e dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Qual a avaliação que Jesus tem da sua vida nesta noite? Notem vocês que Jesus está fazendo aqui a avaliação desta igreja. Eu acho interessante que Jesus vai usar algumas figuras, algumas imagens, como comunicador supremo que ele é, para criar pontes de comunicação com esta igreja. E ele vai usar figuras da geografia, da economia, do comércio, da indústria, da cultura, porque Jesus, ele conhece o texto e o contexto, ele conhece o povo e conhece a cultura. Jesus é, ao mesmo tempo que ele é fiel, ele também é relevante, ele não responde a perguntas que não estão sendo feitas. E se você perceber, Jesus vai fazer um diagnóstico desta igreja da seguinte maneira: usando expressões peculiares da região: morno, frio, quente, ouro puro, vestes brancas, colírio. É tão bom quando você vai para um mapa bíblico para descobrir onde fica essa cidade. Vocês sabem que as igrejas da Ásia foram plantadas, muito provavelmente, no período que Paulo foi pastor na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia, e ele ficou em Éfeso 3 anos, e nesse tempo o evangelho se espalhou para a Ásia. Igrejas foram plantadas então em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. E agora 3 igrejas ficavam muito próximas, numa espécie de triângulo urbano: Hierápolis, Colossos e Laodiceia, na chamada região do Vale do Rio Lico, a região mais fértil, mais bela, mais rica da Ásia Menor. O curioso é que
Hierápolis era a cidade das fontes das águas quentes. Colossos era a cidade das fontes das águas frias. E Laodiceia não tinha fontes nem quentes nem frias. E as águas que chegavam lá vinham por meio de aquedutos das montanhas e chegavam tépidas, mornas, impróprias para beber e para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho para dizer para a igreja: tomara, quem dera você fosse quente como as águas de Hierápolis ou fria como as águas de Colossos. Mas como tu és morna como as águas que chegam à cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus pega o gancho do comércio e da economia para dizer o seguinte: vocês se orgulham dos bancos que vocês têm, porque a cidade era a cidade bancária da Ásia Menor, a cidade mais rica da Ásia Menor, onde todo o ouro era conhecido e processado e exportado de lá. Diz: vocês estão se orgulhando do ouro de vocês, mas espiritualmente vocês estão pobres. A cidade era o maior centro têxtil da Ásia Menor, e as fábricas de roupas se multiplicavam, e a igreja se orgulhava da realidade comercial da sua cidade. E Jesus diz: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. A cidade era o maior polo de medicina da Ásia, onde se concentravam as clínicas de tratamentos de olhos. E Jesus Cristo diz: vocês se orgulham das suas clínicas oftalmológicas, mas espiritualmente vocês estão cegos. Jesus está olhando a realidade desta igreja. A cidade de Laodiceia, fundada no século V por Antíoco, era uma cidade riquíssima, riquíssima. Era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos ricaços, era a cidade dos endinheirados. E a igreja, de certa forma, em vez de influenciar a cidade, era influenciada pela cidade. E Jesus então pega esta cidade, esta igreja, e faz uma avaliação dela, um diagnóstico dela. Mas agora Jesus vai pegar esses fatos da geografia, da cultura, da indústria, do comércio, e vai fazer uma aplicação para a vida espiritual. E aqui, irmãos, a coisa que mais me deixa chocado neste diagnóstico de Jesus é que a igreja que mais está fazendo Jesus sofrer, talvez na avaliação humana e na avaliação dela mesma, fosse de fato a melhor igreja. E eu vou dizer por quê. Todas as demais igrejas estão enfrentando algum tipo de problema. Algum tipo de problema. Por exemplo, problemas doutrinários. Éfeso estava sendo atacada. Pérgamo já tinha se rendido às doutrinas de Balaão. Tiatira já tinha se rendido às doutrinas de Jezabel. Os falsos mestres, as falsas doutrinas atacavam as igrejas, mas Laodiceia permanecia uma igreja sem qualquer ameaça de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsas doutrinas. Não tem nenhuma denúncia de Jesus de qualquer heresia perturbando essa igreja. Portanto, certamente esta igreja seria uma igreja ortodoxa. Quer ver outro quesito? Olha para as igrejas e você vai perceber que havia problemas morais em Pérgamo, havia problemas morais em Tiatira, havia problemas morais em Sardes, porque as pessoas tinham suas vestes contaminadas. E esta igreja, diríamos hoje, era uma igreja zelosa da conduta, da moral, da ética. Não tem escândalos, não tem pecados que estão chocando a cidade. Era uma igreja ética. Olha as igrejas e você vai ver que, embora houvesse pobreza material em Esmirna, houvesse pobreza material em Filadélfia, essa igreja é próspera, essa igreja é rica. Os membros dessa igreja estão prosperando cada vez mais e mais e mais. E se fosse hoje, dentro da teologia da prosperidade, diríamos que aquela igreja era a igreja mais abençoada do mundo. E numa época em que as igrejas eram massacradas, eram perseguidas, os crentes estavam morrendo queimados vivos, como na igreja de Pérgamo, o seu líder foi queimado vivo. Essa igreja está vivendo num tempo de paz. E hoje diríamos que a igreja de Laodiceia
teria as quatro marcas de qualquer igreja que você e eu gostaríamos de fato de frequentar: uma igreja ortodoxa, uma igreja ética, uma igreja próspera, uma igreja em paz. Não obstante isso, Jesus Cristo olha para esta igreja, sente náuseas, e com isso, de forma nenhuma o texto está querendo nos sugerir que a ortodoxia é algo sem valor, que a ética é algo sem valor, que ser uma igreja próspera e viver em paz seja algo sem valor. A ortodoxia é boa, a ortodoxia é necessária, a sã doutrina é inegociável. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, porque nós temos zelo pela palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque somos uma igreja séria. Louvado seja Deus, irmãos, porque somos prósperos. Como o irmão orou agora há pouco, Deus tem nos abençoado, nós temos com fartura, nós temos mais do que aquilo que precisamos. Bendito seja Deus. Estamos em paz, louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, isso não é suficiente. O que me quebra o coração é perceber que nada fere mais o coração de Jesus do que o diagnóstico que ele encontrou nesta igreja: falta de calor, falta de fervor, falta de entusiasmo, falta de vibração com as coisas de Deus. Irmãos amados, eu não tenho dúvidas de que o grande problema, não só da igreja evangélica brasileira, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, ou a sardinha para a nossa brasa, o grande problema da igreja presbiteriana do Brasil, mas vamos ser mais específicos, o grande problema da primeira igreja presbiteriana de Vitória, mas vamos ser mais objetivos, o grande problema da sua vida e da minha vida, é que está faltando fervor espiritual, queridos. Está faltando entusiasmo, está faltando vibração. Há poucos dias eu estava lendo um artigo evangélico, onde o escritor dizendo que a igreja evangélica brasileira, ela é espiritual no domingo, mas ela professa um ateísmo prático de segunda a sábado. O pau rola, segunda a sábado. Perceba como é que tem sido a prática vida, onde você vai ver prática o mesmo índice de divórcio entre os crentes do que entre os não crentes. Você vai ver quase o mesmo índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro do que aqueles que não são crentes. Onde você vai ver quase o mesmo índice de gente crente que mente, que faz falcatrua nos seus negócios, que faz jogo mole lá no seu trabalho. Parece-nos que a secularização hoje da igreja evangélica brasileira é algo que deveria nos fazer chorar. Há poucos dias eu estava reunido com um grupo de moços de uma igreja evangélica da alta classe social, e aqueles moços não viam nenhum problema de acabar uma reunião de oração e ir para a balada. Reuniam, oravam, estudavam a Bíblia, saíam dali para a balada. Estava pregando um congresso ontem lá em Serra Negra, imaginando que essas coisas acontecessem só nos grandes centros urbanos, mas uma irmã veio me procurar, desesperada, disse: pastor, o que é que eu faço? Eu moro numa cidade de 10 membros, e a juventude da nossa igreja acha que é absolutamente normal ir para a boate no sábado à noite.
Há igrejas evangélicas aqui nesse país, onde a liderança se reúne para a confraria do uísque, do charuto. Semana passada eu fui ao jantar na casa de um grande empresário no estado do Paraná. Para minha tristeza, o líder espiritual, que é um líder da igreja, que o discípulo acaba de estudar a Bíblia com ele, agora vão tomar um uísquezinho. No mês de janeiro eu estive pregando nos Estados Unidos, numa PCA, igreja nossa. Nós temos parceria, igreja séria, igreja ortodoxa. E o pastor me disse que ele recebeu do secretário executivo do seu presbitério uma carta no final do ano, e a pergunta era essa: qual é a cerveja que você quer tomar e qual o charuto que você quer fumar na nossa reunião de confraternização? Essa era a pergunta. E aonde nós vamos parar com isso, irmãos? As nossas festas de crente hoje não são diferentes das festas dos não crentes. Aonde nós vamos parar com isso? Olha para o retrovisor e veja aqueles que entraram por esse caminho. Nós não perdemos a ortodoxia, nós não perdemos a ética, nós somos um povo abençoado, próspero, estamos em paz. Mas irmãos, falta calor, falta fervor, falta avivamento, falta fogo de Deus. É quase que desesperador, queridos, você termina um culto e lá no pátio o papo não tem nada a ver com Deus mais. É como é que ficou o jogo, como é que foi o resultado, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Deus ficou lá no templo. As coisas de Deus não enchem os nossos olhos, não dão brilho nos nossos olhos, não aquece o coração, queridos. E o pior, que a despeito de tudo isso, nós estamos embriagados por nós mesmos, estamos apaixonados por nós mesmos, nós nos olhamos no espelho, que igreja maravilhosa que nós somos o grande bastião da ortodoxia, nós somos a igreja que preserva a sã doutrina, e nós somos uma igreja maravilhosa, e nós estamos narcisistamente olhando para nós, batendo palmas para nós mesmos. E Jesus está olhando para nós, dizendo o seguinte: está faltando fervor, está faltando poder, está faltando quebrantamento, está faltando arrependimento, está faltando choro pelo pecado, está faltando vida plena do Espírito Santo, está faltando, queridos, está faltando. Depois desse diagnóstico de Jesus, ele vai fazer um apelo para a igreja. Verso 18, Jesus Cristo se aproxima de uma maneira tão doce, tão meiga, tão amável, e ele diz assim: eu te aconselho, aconselho-te. Ele podia dar uma ordem, ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, mas ele se apresenta a esta igreja como um mercador espiritual. Ele se apresenta como alguém que tem um produto para vender, e o produto é essencial, e o preço é de graça. Ele está dizendo o seguinte: olha, a verdadeira riqueza, quem tem sou eu. As vestes brancas da justiça, quem tem sou eu. Os colírios do discernimento, quem tem sou eu. E Jesus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, porque se você perceber, nós tivemos na década de 90, uma espécie de movimento de busca a Deus por avivamento. E você sabe, e eu também, quantas igrejas que nessa busca se perderam, buscando as últimas novidades no mercado da fé, buscando as experiências mais intensas, porém completamente desprovidas da verdade de Deus, se desencaminharam
e se perderam nos labirintos do misticismo, do sincretismo religioso. E Jesus Cristo está nos dando aqui a solução. Ele diz assim: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Para buscar fervor, para buscar avivamento, para buscar restauração espiritual, eu não tenho que correr atrás das novidades do mercado da fé, eu tenho que me voltar para Jesus. É Ele quem aquece o coração, é Ele quem restaura a sorte da sua igreja, é Ele quem levanta a sua igreja, é Ele que é o dono da igreja, é Ele quem edifica a igreja, é Ele quem protege a igreja, é Jesus que é a fonte da vida. No verso 19, docemente, ele vai fazer uma afirmação e dá uma ordem. E ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso para vocês que é muito mais confortável para o pastor pregar um sermão de consolo do que pregar um sermão de exortação. Eu me sentiria muito mais confortável. Mas sabe por que a exortação é necessária? Porque não há prova de amor. Você que é pai, você que é mãe, não é fácil você exortar seus filhos. Mas por que você os exorta? Porque você os ama. Porque você não quer vê-los no caminho do erro. Sabe por que Jesus está exortando o seu coração e o meu coração nesta noite? É porque Ele está dizendo para você e para mim: olha, eu não quero que você continue vivendo uma vida insípida, sossa, vazia, árida, morna, sem poder espiritual. Não foi para isso que eu vim, não foi por isso que eu morri. Não tem nada, queridos irmãos, mais estranho do que uma igreja de Deus sem fervor espiritual. Stanley Jones, missionário do século XX, disse que pior do que o anticristianismo é o subcristianismo. Pior do que um ateu é um crente apático. Pior do que o incrédulo é aqueles que diz que crê, mas o coração não arde. A mornidão espiritual, irmãos, fere o coração de Jesus. Por isso Ele dá uma ordem categórica para nós: ser, pois, zeloso e arrepende-te. No verso 20, Jesus nos mostra aqui algo terrivelmente perigoso. Se você perceber, o problema da igreja de Laodiceia era um só. Aquela igreja estava apaixonada por ela mesma. Tudo acontecia e girava em torno dela mesma. Ela se olhava no espelho e batia palmas para ela. Ela fazia tudo porque ela gostava, para agradar a ela, dela, por meio dela e para ela. Jesus não era o centro, Jesus não era a alegria, Jesus não era o prazer, Jesus não era o deleite. E aí o que acontece? É possível que uma igreja então se reúna, cante, ore, pregue, oferte, porque gosta, que faz bem, que está acostumada. Mas Jesus está do lado de fora ainda, querendo entrar. E Jesus está insistindo para entrar. Eis que estou à porta e bato. E a ideia aí é de continuar à porta e continuar batendo, continuar insistindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos amados, que Jesus nos convide a cear com ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E a única maneira do coração arder é assentar-nos com Jesus, ter intimidade com Jesus, estar perto de Jesus. Vocês se lembram dos caminhantes de Emaús? Quando os olhos se abriram, o coração aqueceu,
E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se aceleram. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se aceleram, os lábios se abrem para testemunhar. Sabe por que não testemunhamos, queridos? Porque está faltando para nós esta consciência da sublimidade do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sabe por que nós nos encantamos com as glórias deste mundo? É porque está nos faltando a sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu fico olhando as experiências de Jonathan Edwards, a mente mais brilhante talvez que a América já produziu. Aquele homem nas suas caminhadas para pregar a palavra, quantas vezes, sozinho, solitário na estrada, cavalgando, ele parava o seu animal, descia, e abraçava o pescoço daquele cavalo ou daquele animal, e chorava, apenas pela contemplação da glória do Cristo vitorioso e ressurreto. Qual foi a última vez, querido, que você esteve na presença de Deus, exultando em Deus, exultando no conhecimento de Cristo, se alegrando no seu Salvador, e a palavra de Deus viva nas suas mãos, e o seu coração aquecido, e as lágrimas regando os seus olhos, e uma alegria indizível e cheia de glória, inundando a sua alma? Mas às vezes nós não podemos desfrutar da intimidade, da grandeza, da beleza do nosso Senhor, porque o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos é aquilo que não é bom, é aquilo que não é santo, é aquilo que não é puro, é aquilo que não edifica, e de repente a nossa mente está tão ocupada, tão poluída, tão manchada, imaculada com tanta coisa. Depois de fazer um apelo, Jesus faz uma promessa bendita. E se você ler comigo o verso 14, ele vai dizer por que ele tem essa competência para fazer essa promessa, porque ele é o Amém, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele é o princípio da criação de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu vou fazer promessas, e eu sou poderoso para que essas promessas que eu vou fazer se tornem realidade. Eu sou o próprio juramento, eu sou o Amém. O que eu faço, eu cumpro. Sou a testemunha fiel e verdadeira. E o que parece que não é possível mais existir, eu faço acontecer. Porque se eu chamei à existência as coisas que não existiam, eu posso trazer fervor para o seu coração. E a promessa está no verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará com ele publicamente ao trono, no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. E Jesus termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu fui visitar essa região em julho de 2011, e eu confesso para os meus irmãos que durante algumas vezes eu não consegui conter as lágrimas ao olhar essas igrejas, porque nessa região onde o Evangelho um dia prevaleceu, as igrejas todas morreram, só tem escombros, só tem ruínas, só tem pedras reviradas. E essas igrejas morreram por uma única razão: elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Mas esse fenômeno não é apenas do primeiro século. Você nota que as igrejas mais robustas da Europa, onde nasceu o berço do protestantismo, da reforma, dos movimentos puritanos, do movimento dos morávios, dos pietistas, das missões modernas, dos avivamentos, hoje
Hoje as igrejas estão morrendo, morrendo e morrendo. No ano passado eu estive pregando em Genebra. E Genebra hoje é uma cidade secularizada. O Museu da Reforma, o reformador João Calvino, uma casa insignificante, praticamente abandonada. Você não vê vestígio de cristianismo lá. Preguei ano passado em Londres e um pastor me aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos, dizendo uma coisa que eu nunca posso me esquecer. Ele me disse: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley e de George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce e William Carey. A Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon e Charles Ryle. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão escutando o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, onde você vê denominações inteiras rendidas ao liberalismo, não acreditam mais na palavra de Deus. Seminários como o seminário de Princeton, onde estudou Ashbel Green Simonton, nosso missionário pioneiro, hoje tomado de assalto pelos liberais, produzindo ceticismo, incredulidade e morte. Onde você vê igrejas enormes, mas vazias. Outras igrejas você chega e vê um mar de cabecinhas brancas, os jovens já fugiram da igreja. Onde até as denominações ortodoxas estão perdendo centenas e milhares de membros por ano. Porque não obstante preservar a ortodoxia, estão perdendo o fervor. Olha para o Brasil, queridos, onde você vê também denominações que já se capitularam ao liberalismo. Há poucos dias um pastor, pegando carona comigo, me disse com lágrimas nos olhos: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou, em média, um crente por igreja por ano. Você vê igrejas enormes, 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 com multidões e multidões, mas não tem evangelho, não tem a mensagem da graça, não tem a cruz de Cristo, não tem arrependimento de pecados, não tem pregação sobre a justificação pela fé, a salvação em Cristo Jesus. Perdidas. Você vê denominações que, não obstante, preservam ainda a ortodoxia, mas estão perdendo o fervor espiritual, numa corrida célere para o secularismo, onde a gente é crente no domingo, mas durante a semana vive como se Deus não tivesse nada a ver conosco. Irmãos queridos, eu não gostaria, de verdade, de voltar a pregar um sermão como esse aqui. Eu não gostaria. Eu acho que nós precisamos tomar uma posição, irmãos. Buscarmos a Deus com seriedade, acertarmos a nossa vida com Deus, restaurarmos o altar de Deus na nossa vida, de buscarmos um avivamento, uma vida santa, uma vida digna, uma vida cheia do Espírito Santo, de restaurarmos o altar da oração,
restaurarmos o culto doméstico, de evitarmos botarmos diante dos nossos olhos aquilo que é mal, santificarmos a nossa casa, para que nós possamos entregar para a futura geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, uma igreja que preserva a sã doutrina, que preserva a piedade, que viva um cristianismo maiúsculo, digno da glória de Deus, que vai impactar e transformar a nossa sociedade. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, queridos. Se você quiser, diante de Deus, vem aqui à frente orar comigo. Eu sou o primeiro a vir. Não é que tem uma coisa mística em vir à frente, não. Mas Deus é o Deus que vê o gesto do nosso coração. Se você está incomodado com a sua vida, com a sua família, com a sua igreja, dizendo: Deus, eu quero um tempo novo na minha vida, eu quero orar com você aqui. Ó Deus querido, esta é a tua vinha, Senhor, a vinha que tu plantaste. Este é o teu povo, são as tuas ovelhas. Estamos aqui carentes, Deus, muito carentes da tua graça, necessitados. Nos ajude, por favor, nos ajude. Nós não queremos um cristianismo apenas nominal. Nós precisamos de conhecer a tua intimidade, Jesus. Estarmos encantados contigo. Estarmos extasiados com a tua glória, com a tua beleza, com a tua santidade, com a tua glória. Céus, vem sobre nós nesta noite. Sopra sobre nós um alento de vida, Senhor. Sopra sobre nós o teu Espírito. Remove da nossa vida as cinzas. Reacenda essas brasas. Acenda uma chama, Senhor, que purifica, que aquece, que espalha. E permita, Deus, que aquilo que os teus servos no passado já experimentaram, nós também hoje experimentemos. Não cremos num Deus que está no museu, que é apenas o Deus da história do passado, dos feitos do passado. Nós cremos que tu estás no trono, que tu és o mesmo Deus. Portanto, aquilo que tu fizeste, faz de novo, Deus, faz de novo, Senhor. Restaura a nossa sorte, reaviva a tua igreja, gera no nosso coração arrependimento para a vida, quebrantamento, arrependimento, sede da tua palavra, fome de justiça, alegria na oração, prazer no testemunho. Santifica a nossa vida, Deus, santifica a nossa igreja, visita o teu povo,
e traz sobre nós um alento de esperança e um sinal do teu favor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, graças a Deus.